E alunos, vamos lá? Então vamos lá na prática fazer o que a gente conversou lá na teoria. Então vamos selecionar aqui o nosso projeto exemplo. A gente vai primeiro customizar o nosso campo lá de segurança, né? A gente vem aqui no Project Settings aqui, nessa opção aqui desse lado do dashboard. A gente cria em processo ágil. Quando a gente vê aqui no processo ágil, ele aparece uma mensagenzinha aqui, tá vendo? Você tem que criar um processo herdado, você não pode mexer no processo dele. Então, a gente vai criar nesse botãozinho aqui de criar um processo herdado. A gente vai escrever Agile e GTI, né? Campos customizáveis de checklist, algo assim. E a gente vai criar no nosso campo feature, a gente vai criar algumas coisas, né? Eu vou criar um novo grupo, vou criar chamado de segurança, tá? Eu posso escolher aqui o perfil do grupo, para onde que ele vai estar, né? Ele vai estar embaixo da descrição, posso mudar ali o layout. Eu vou, dentro desse grupo, eu vou criar um novo campo chamado segurança. Aqui que é o nome do campo, tá, gente? Então, vou dizer que ele é um booleano, tá? Vai escolha se essa história tem impacto em segurança, e aí vocês vão escolher. Aqui tem algumas opções, se ele é required ou não, né? Se ele é obrigatório ou não. Aqui é o label, vou botar assim, tem impacto em segurança? Vocês podem fazer isso, criar checklists, da forma que vocês quiserem. A gente vai exercitar um pouco isso, né? Grupo classificação e adiciono lá o meu item. Como ele é... Ah, esqueci. Segurança. Pronto. Acho que eu esqueci de botar aqui o nome do campo, né? O nome tá porque eu já criei isso de novo, né? Segurança. Vou botar de security, só para ficar fácil. Depois vocês me lembram lá na query de usar o campo certo. Add field. Eu tenho que lembrar, né? Então, beleza. Aí a gente já criou esse campo. Agora, como é que a gente vai configurar que esse projeto vai usar, né? Então, a gente vem aqui em configurações do meu projeto, né? Volto ali no meu Azure DevOps, que eu estou no nível de organização, volto no meu exemplo, vou aqui no meu projeto, nas configurações do meu projeto que estão aqui embaixo, tá vendo? E aí eu venho aqui e mudo o default, o meu processo default. Então eu venho aqui no meu, vê que aqui tem três coluninhas, né? Tipo de work items, livros de backlog e projeto. Aí aqui no IGTI exemplo, eu vou trocar meu processo. Eu vou botar, tem vários aqui, né? Eu vou botar o que eu criei agora, que é a Agile IGTI. Vou salvar. Vou fechar. Aí eu voltei para a organização, eu vou voltar para o meu projeto. Voltei para o meu IGTI exemplo. Vou na minha visão, aí eu posso escolher de board. Vou numa feature que acabei de criar, que é essa incluir questão ITIL. Aqui eu vou dizer que aquilo tem impacto de segurança, eu vou salvar. A outra, vamos lá, inserir questões PMP, não tem impacto de segurança, não preciso salvar. Tudo bem até aí? Então, isso a gente pode criar vários campos. E aquele checklist que eu falei de critérios de ready, eu posso ou criar campos ou colocar aqui, né? Aqui pode ser uma descrição da história. Aí aqui eu posso botar critérios de ready. Ou a gente pode fazer a mesma coisa, critérios de dano. Só que é na história, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar também campos de critérios de ready, critérios de dano. De novo, vamos aqui em propriedades, em projetos. Agora já está nosso Agile IGTI. Vamos criar dois campos aqui em histórias. Cadê você? Bugs, Epic Features, Issues, User Stories. Então, a gente vem aqui na User Story. A gente cria um novo grupo.
Aliás, eu vou criar um novo campo, perdão, novo campo, chamado critérios de Ready. Aí eu vou botar um texto maior, né? Múltiplas linhas. Aqui você coloca os critérios de Ready. Aí você seleciona se ele, eu vou deixar ele obrigatório. Aí aqui eu posso botar um campo de default que é formato, né? Ou então colocar aquilo que a gente colocou que é invest. Considerar invest, que é tipo um setup. O layout, detalhes e adicionei. Botei o nome dele, critérios de ready. Eu vou botar sem acento, critério ready. Fica mais fácil de eu achar na consulta. E aí eu vou criar também um novo campo e é chamados done. E aí eu vou botar também múltiplas linhas. Coloque aqui seus critérios de done. Opções, também vou botar required. Aqui, testes automatizados unitários no ambiente de produção. E é peer review, né? E revisão. Aí o layout já botei. Aí o label vou botar critérios de done. Vou mudar o label aqui do ready, para ficar legal. Critérios de ready. Aqui vocês podem ver que quando a gente voltar lá para o nosso projeto, GTI exemplo, a gente vai ver aqui que esse campo foi criado. Vamos entrar no nosso bot de novo. Vamos pegar uma história agora. A gente vai ver que ele vai ter critérios de ready e critérios de done. E aí eu posso dizer se está ok, né? Então eu posso, enfim, já tem várias formas de você botar aqui os meus critérios. E os critérios de aceitação, né? Que aqui eu posso dizer ter pelo menos garantir que o usuário escolha pelo menos uma resposta, né? E aí eu uso lá. Então, aumenta minha transparência, etc. Uma outra coisa que eu posso fazer, que a gente viu ali, que a gente vai exercitar, é a questão da capacidade. Então, a gente vai no nosso item de Work Items também, né? Primeiro, a gente tem que exercitar a questão do sprint. Então, antes de a gente começar com capacidade, a gente vai criar um novo item, né, de task board. Vamos colocar sprint 1. Não, isso a gente já botou lá, né? Perdão, descarte, voltar. A gente vai primeiro criar a iteração 1 já está lá, né? A gente pode criar a iteração 2 e 3. Não coloquei nada na minha iteração 1, eu jogo ele aqui na iteração. Então, na hora que eu escolho o Work Items, eu posso pegar aquela história aqui e jogar para minha iteração, né? Então, quando eu tenho as sprints, eu dou um assign to operação, tá? Então, vamos voltar aqui para sprint. Eu vou exercitar a capacidade. Então, eu vou dizer que a Analia deployment, ela vai trabalhar 8 horas por dia. E aí, eu vou cadastrando essa capacidade para todo mundo do meu time. Tá? Então, eu salvo, né? Então, deixa eu botar aqui. Não salvou. Vou botar 8, tem que clicar em salvar, né? E aí, eu já tenho minha capacidade diária, né? Então, aqui, quando a gente olha no backlog, a gente tem lá as iterações 1, que é a corrente, a 2, a 3, a 4, né? A gente tem várias iterações. Eu posso criar nova sprint aqui, sprint 1. Posso dizer que ela começa dia 8 e termina dia 15. Tá vendo? Aí eu já tenho minha current sprint, né? E aí, essa já está com esquedulada, né? Então, não usei iteração, usei sprint. Já defini como é que eu faço a capacidade, né? E
eu posso ter um task board, né? Então, se a gente olhar aqui o nosso Work Items, agora sim vai aparecer a nossa sprint para a gente passar para ela. Então, vamos olhar More Actions aqui. Aqui a gente pode passar aquela história para aquela sprint, né? Que a gente acabou de criar. Ou ela já está lá, a gente já tinha colocado lá, né? Vamos criar uma outra história, já tinha colocado aqui. Se eu olhar minha sprint 1, que está aqui, tá ali com 5 dias úteis, né? A gente definiu a sprint lá com 5 dias úteis. Eu posso escolher um new work item, né? Vou escrever história, vou escrever questões, incluir perguntas e vou colocar no topo da minha sprint. Então, esse aqui tá o meu backlog, tá? Tá no meu backlog daquela sprint, tá? Incluir perguntas. Então, aqui tá dizendo qual sprint que tá naquele backlog. Certo? Aí, aqui aparece meu assign to Analia, né? Se eu quero ou mover para a iteração da current ou no backlog, né? Essa é current sprint ou no backlog, tá? Então, a gente vai brincando, tá vendo? Ele aparece aqui, cadastrei lá, apareceu aqui, tá no prioridade 1. Eu posso mover, botar no 2 e essa aqui botar no 1. E eu vou mexendo aí com as minhas histórias, tá? Depois que eu aprendi a fazer, criar uma sprint, criar novos itens aqui, ou seja, que eu consigo fazer esse tipo de coisa, né? Que eu consigo me preocupar com esse tipo de coisa no backlog da sprint, qual backlog está em que sprint, né? Então, eu posso colocar a minha história, cadastrar perguntas também na sprint 1. Aí ela vai aparecer aqui também, então eu vou explorando, tá? Agora a gente vai ver como é que a gente customiza o quadro, né? Vocês estão vendo que tem várias etapas aqui, né? A gente pode mexer, tem um botão de configuração aqui. Então, a gente tem campos que a gente pode configurar, tá? A gente tem as colunas, que é o que a gente vai configurar agora. Então, tem desse ativo. Tem duas coisas que a gente vê aqui. A gente pode botar em andamento aqui, configurar o título dele, botar em andamento, em andamento, para ficar mais claro. E eu posso limitar o WIP, né? Então, e eu posso também splitar minha coluna em doing and done, né? Então, vou alimentar para 7, só pode ter 7 cards ali, e eu posso salvar, né? Então, esses são os meus estados, né? Aqui eu tenho todas as minhas colunas, meus estados padrão. Eu posso adicionar um. Então, eu posso adicionar que tem uma fase onde tem revisão por pares, né? Mas deixa eu salvar aqui primeiro. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho um mapeamento do estado, que só tem new, ativo e resolvido. Quando a gente for ver lá integração com o GitHub, a gente vai ver que ele vai passar para resolvido, né? Então, aqui eu posso entrar aqui e configurar Lembra que a gente precisa customizar o quadro também? Em revisão, por pares, né? Então, ele tem um estado de não de novo, mas de ativo. E aí, tem um definition of done que eu posso colocar aqui, né? Só concluir quando a revisão por pares for finalizada. Aí salva. Aí vocês podem brincar, né? Existem várias formas de você... Aí você garante a visibilidade. Quando você tem o WIP, você sabe que dali só depois. Aqui a gente separou em doing and done. A gente pode colocar aqui em revisão por pares, enfim. Então, a gente explorou um pouco mais a questão da customização do board, incluir critérios, itens ali para o checklist. Agora, a gente vai explorar os dashboards, né? Vamos abrir de novo o overview aqui do lado esquerdo. Vamos abrir o dashboard. Vamos adicionar um widget. E aí, vocês vão ver do lado direito que tem várias coisas prontas. Então, eu posso botar um burn down aqui, né? Que aí ele me mostra, óbvio. Posso colocar um burn up aqui. Não vou ver o burn up, não. Tem o build stories, os históricos de build, que a gente vai precisar em algum momento ali quando a gente configurar a pipeline.
A gente pode ter o CFD, que eu gosto muito, que agora a gente tem vários estados ali, então a gente pode aproveitar. O Cycle Time. O CFD é você ver quanto tempo ficou em cada estado. Então, você consegue ver onde que está o seu gargalo, quanto tempo ficou naquele estado, e aí a gente atende a questão de evitar desperdícios, né? De você conseguir entender por que teu gargalo está ali. E aí você vai lá e alcança aquele gargalo, né? Você tem o lead time, né? Que a gente pode botar aqui. Então, tem vários prontos, né? Então, tem vários que você pode colocar ali. E aí, eu posso dar um done editing. E alguns eu tenho que configurar, né? Então, alguns ficaram meio esquisitos aqui. Acho que eu vou excluir esse aqui vou jogar para cá, esse do burn-up. Não consigo jogar, eu tenho que olhar aqui, editar e jogar o burn-up. Posso tirar aqui que tem 2 vezes o lead time. Então, eu posso jogar o burn-up mais para cá. Vendo? Então, é bem facinho de você usar essa questão dos dashboards. É importante a gente ver como que aqui, por exemplo, né? Estou no tanto dia da sprint, né? O quanto que eu já fiz, né? E aí eu tenho como criar, por exemplo, uma query e colocar em algum momento. Quando tem essa opção de configurar o widget, você tem que dar algumas informações. Então, tem que escolher a pipeline. Como não tem pipeline, eu não tenho ainda isso. Quando tiver pipeline, a gente pode até voltar para definir no dashboard. Então, é isso. A gente pode dar um browse em todos os dashboards ou olhar o nosso ali dashboard específico do GTI. Então, é a forma que a gente configura ali métricas para o meu time. Então, a gente já viu boards. Agora, o que a gente pode fazer é definir uma query. Vamos definir a nossa query lá de quantas histórias a gente tem, work type igual a feature. Ou seja, quantas histórias a gente tem com nível de segurança alto. Vamos pegar lá uma feature, a gente já viu lá pela teoria como a gente cria uma nova história, né? Eu cliquei aqui no lado esquerdo, query. Aí vim aqui, criei uma nova query, dei um new query que estava aqui. Escolhi o archetype item type feature, e depois security and, o campo nosso que a gente criou foi security. Não me lembro, foi. O security tem que ser igual a true, que é o impacto de segurança. Aí eu vou salvar a query, lembra que eu tenho que salvar ela como shared query, né? Tem que botar ela como shared query. E eu tenho que dar um nome. Então, histórias com impacto de segurança. Ótimo. Dei ok aqui. Aí apareceu aquela minha feature lá de ITIL. Aí eu posso ir lá no meu board, no meu dashboard, e incluir, dou um editar, e incluir uma query, query result, né? Adicionar, escolho aqui query, adiciono. Vou botar aqui embaixo. E aí eu configuro esse widget aqui, na hora que eu dou done editing, né? Aí eu escolho a minha query, que vai aparecer a minha histórias com impacto de segurança. Pronto, tá aí. Então, a gente tem muito o que fazer aí. A gente viu como é que faz o WIP, a gente viu como é que cria histórias customizadas, ou templates customizados, processos customizados, itens. Então, a gente tem como automatizar muita coisa dentro do fluxo, né, gente? Então, vamos lá, testem aí, explorem, que é essa parte 2. A próxima aula a gente vai ver criar uma pipeline, primeiro importar no repositório do Git o exemplo, depois a gente vai criar a pipeline, fazer a integração contínua, depois a gente vai lá no Azure Services, cria lá o nosso ambiente de desenvolvimento de testes e a gente volta e cria uma release. Então vamos lá depois, na próxima aula. Tchau, tchau, até a próxima aula.